Boa tarde, tudo bem? Eu tô fazendo essa live porque repercutiu bastante o meu post sobre a grama do vizinho não ser mais verde que a sua. E então eu decidi falar um pouco mais sobre isso, explicar por que eu fiz esse post, né? O que me levou a isso, quais os parâmetros que eu uso para chegar a essas conclusões que eu escrevi, né? Da onde vem esse meu olhar, por que eu concluo concluir daquela forma o meu pensamento naquela reflexão. Enfim, estou esperando vocês entrarem, todo mundo entrar pra gente começar e a gente conseguir ter um nexo aqui na conversa, porque eu acredito que a gente possa tirar bastante ideia boa. A gente vai poder conseguir aqui nessa live organizar o pensamento sobre algumas coisas, talvez clarear aí algumas ideias sobre o que se está vendo, o que se está fazendo nessa invasão de coisas acontecendo na internet, né? É tanta coisa de uma vez só e a gente tendo que também se resolver, né? Então a gente conversou sobre isso. A gente, ótimo, eu conversei e depois vocês conversaram comigo nos comentários sobre isso nesse post aí. Sérgio, que saudade, socorro. Nossa. Mores, vocês estão chegando, me ajudem aqui antes da gente começar, enquanto o pessoal tá entrando. Tá bom, tá muito escuro. Eu não quis acender aquelas luzinhas de ring light porque tá um calor que, por Deus. E eu também não desliguei o meu ventilador, porque senão eu ia morrer. Então eu quero que, se alguém puder falar assim, dá pra ver e dá pra ouvir. Se vocês me disserem que dá pra ver e dá pra ouvir, eu fico assim. Se vocês falarem que alguma coisa dessas não tá boa, aí eu vou providenciar uma solução. Tá bom, amiga Estela? Então tá bom. Lu, tá bom. Obrigada, amores. Ale! Obrigada. Assim eu não morro de calor. Tem um ventinho bem levinho em mim. Que bom. Legumes. Então, a gente já vai começar a conversar pra poder... Obrigada, Bibi. Ai, Bibi, obrigada, que fofinho. Pra aproveitar bem esse tempo, né? E eu sei que todo mundo tem muita coisa pra fazer. Ninguém vai passar horas aqui comigo, porque agora dá pra fazer mais de uma hora no Instagram, né? De live no Instagram, mas eu não vou fazer, não. Eu anotei tudo num caderno pra eu ser bem coerente, bem didática, que é como eu gosto, não é? Vocês me conhecem. Mas às vezes eu me empolgo e eu posso me perder. Dri, que saudade! Bom, essa é uma live pra matar um pouco de saudade, dizer, né? Não dá pra matar a saudade. Mas pra ver que vocês estão aqui e matar um pouquinho de saudade, assim, dizer o quanto eu estou com saudade, na verdade, dizer o quanto eu estou com saudade. Porque matar não tem como aqui, né? Mas eu digo pra vocês que eu estou. Yes! A Dri tá lá nos States, né, Dri? De importante ontem, né? Lá, aí, quer dizer, Adriana. Acompanhei tudo. Gente, vamos que vamos. Eu tô num contraluz muito louco que fica de vez em quando mudando aqui o meu background. Mas espero não atrapalhar vocês. Ontem tiramos o Trump dali, né? Depois de muita loucura, né, Dri? Bom, não vou falar minhas opiniões políticas aqui, mas todo mundo que tá aqui já sabe. Ai, que maravilha, adoro. Bom, let's go! Oi, Angélica, oi, Fabrício. Vamos começar a falar desse assunto, então. Se vocês puderem, enquanto eu estiver falando aqui o início, me mandar um joinha se vocês leram esse post, né? Eu quero saber se as pessoas que estão aqui sabem do que eu tô falando ou se vieram porque me viram ao vivo, né? Não precisa me dizer, mas só me diz assim, joinha caso você saiba do que eu tô falando, caso você tenha lido esse meu post de ontem, tá?
Alguns joinhas já vão me ajudar a entender, obrigada, gente, o quanto eu tenho que fazer uma introdução ou não. Elaine! Socorro, que saudade! Gláucia! Bia! Leu! Yes! A Cissa tá aqui do lado. Maravilhosa. Yes! Então vamos. Obrigada, Gláucia. A Desirê não leu. Tá, bom, enquanto eu faço a introdução e o que eu anotei aqui para falar um pouquinho para vocês quais foram as minhas motivações para fazer esse post, eu vou aí dando uma situada um pouco maior para todo mundo, tá? Bom, por que a Tati resolveu falar sobre isso? Vocês sabem, ou a maioria de vocês sabe, que eu, de um bom tempo pra cá, venho falando sobre gestão de carreira. Já faz alguns anos, desde que eu fui estudar negócios e empreendedorismo, que eu comecei a olhar a carreira do professor de dança, dos profissionais de dança, de outra forma, inclusive a minha. Quando eu fui estudar negócio e empreendedorismo no MBA muito potente que eu fiz, que mexeu muito comigo, e muita gente aqui já me ouviu falar sobre isso, eu já estava em contato com pessoas e, portanto, ficando a par e já estudando sobre o assunto marketing digital. Pessoas que vendiam infoprodutos, ou seja, produtos, cursos, produtos de informação pela internet, e pessoas que começavam a falar em geração de conteúdo na internet. Eu me interessei bastante, eu gosto muito disso aqui, desse ambiente, eu gosto bastante. Então eu me interessei, e uma amiga minha, uma grande amiga minha, da qual eu sou muito fã e com a qual eu inclusive fiz a última live do pijama, foi, né, gente, com a Mônica Tagliari. Então ela é uma amiga minha do fitness, né, da minha época de trabalhar na área do fitness no Brasil, que eu trabalhei muito. Foi ela que me apresentou e porque ela é uma pessoa que eu admiro muito e não é uma pessoa que se interessa por qualquer coisa, uma pessoa de muita qualidade, eu entendi que isso era legal, era só uma tendência, era só um início e eu comecei a ir atrás. Então estou em contato aí com esse tipo de negócio digital, com esse ambiente há muito tempo. Enfim, comecei a olhar a carreira da gente de algumas formas diferentes, comecei a conseguir analisar trajetórias de pessoas, né? Consegui analisar o ambiente do nosso trabalho, né? O ambiente dessa estrutura financeira de negócios que é onde a gente está, né? A gente que é da dança, nós estamos dentro de uma estrutura econômica, né? De geração de trabalho, onde nós vamos trabalhar para gerar, para conseguir as receitas, para viver dessa arte, que é o que a gente decidiu fazer. Mas, de fato, desde o início, como em muitas palestras eu falei, eu sempre falo aqui, o que eu pude perceber, até me usando como um exemplo, né, olhando para minha carreira, para minha vida, é que a gente tinha muito pouco planejamento de carreira, a gente tinha muito pouco olhar profissional para a nossa atuação. Vocês vão concordar comigo, porque normalmente todo mundo concorda. A gente, às vezes, começou a dançar porque gostava, ninguém começou a dançar porque planejou uma carreira na dança, e então a gente, a partir de um hobby ou de uma paixão, a gente passou a trabalhar, e isso nos gerou uma grande dificuldade em olhar a profissão como profissão e entender que a gente poderia estudar algumas coisas sobre profissões em geral para melhorar então a nossa, porque parecia que a nossa não era exatamente uma profissão, e a gente ficou no meio desse caminho hobby, trabalho, hobby. Devo ganhar dinheiro? Quando devo ganhar dinheiro? Quanto devo ganhar? É uma profissão um pouco valorizada ainda, então essa busca por uma valorização, mas ainda sem a gente saber como se colocar no mercado. E mais, não é se colocar no mercado, porque o mercado não está formatado. Então é como a gente não só se colocar, mas entender como a gente precisa sacudir esse mercado, né? A gente precisa fazer esse mercado virar um mercado de verdade, né? Questionando certas coisas, mudando formas de fazer, mudando certas relações, mudando certas negociações,
Aí quando a gente entender que o nosso mercado já é de fato um mercado, ele está organizado de uma forma interessante, aí a gente começa a poder falar em valorização. Nossa valorização como profissionais, né? Porque senão a gente vai ficar, eu já falei em outras lives isso, sempre terceirizando pro tal do mercado, para as tais pessoas que eu não sei quem são, contratantes, público, a culpa de que a gente não é valorizado, né? Ah, porque na minha cidade ninguém valoriza a cultura. Ah, porque as escolas pagam pouco. Ah, mas a real é que a gente não tem um mercado organizado. E eu não posso esperar que alguém organize o mercado para daí eu fazer parte dele ser valorizada. Eu preciso me entender como parte dele. O fato de eu não ser uma organizadora, né, de alguém aí não ser, eu sou, mas de eu não ser, o fato de você não ser dono de uma escola, o fato de você não organizar um evento, ou seja, o fato de você não fazer nada que tenha cara de empreender, não quer dizer que você não é um empreendedor da sua carreira. Então você vai esperar os outros, o organizador do evento e o dono de escola, organizar o mercado para você ficar de forma passiva esperando você ter alguma coisa. Não, isso não podemos fazer. Não vai dar tempo nesta vida, né? Então todos nós, não importa se você tem escola, se você não tem escola, se você só é professora, professor, você tem uma participação que já é ativa, porque você trabalha dentro desse mercado. Então você precisa agir de forma ativa para que as mudanças que você quer aconteçam. Tô lendo, tá? Exato. A gente precisa começar a mudar algumas coisas para que a gente também seja visto de outra forma. E com isso é um grande círculo aí, né? Uma grande engrenagem de mudança de formas de ver, mudanças de visão dessa carreira, desse mercado. Bem, falei tudo isso, que já havia falado algumas vezes, para dizer para dizer que eu já olho o nosso mercado de outra forma e venho tentando de alguma forma. Tem gente aqui que sabe, muito antes da gente ter esse monte de live acontecendo na pandemia, eu já fazia lives, tinha uma época que eu fazia até acho que toda quarta, não é? Não sei quem tá aqui que assistia, falando de carreira, não sei se vocês lembram. E se vocês não lembram, eu tenho a prova, tá tudo no meu canal do YouTube. Todas as lives que eu fiz de carreira estão no meu canal do YouTube, tá? Vocês podem procurar lá, Tati Sanches, e vocês vão ver essas lives que eu já fazia, tipo, há 2, 3 anos, falando de carreira. Que foi quando eu comecei a falar assim, eu preciso falar, porque eu fui privilegiada de poder estudar negócios e empreendedorismo. Porque eu fui obrigada a estudar, porque eu abri uma escola e de repente eu me perdi, eu precisava aprender coisas. Então eu fui privilegiada de ter sido obrigada para sobreviver a estudar isso. Desde então eu tento servir a esse mercado, servir as pessoas que trabalham com dança, passando o que eu sei ou a minha opinião, né? Lá no Pé na Orelha também falo bastante e assim, tá? Palestras, né? Algumas palestras por aí que eu fiz, enfim. Então o que eu fiz o post? Já estava olhando, observando com um olhar crítico meu a partir desse meu background, que pode não ser o mesmo de outras pessoas. E muita gente começou a me procurar. Então, desde o começo da pandemia, pessoas já me procuravam. Dei mentoria de carreira para uma série de profissionais, conhecidos ou não, pessoas começando. Sempre tive meus mentorados, né? Nunca foi a minha ação principal de profissão, mas eu sempre tive 1 ou 2 mentorados. Acabava essa mentoria desses, vem mais um, vem outro, aí vem um de escola, mas depois volta uma pessoa com uma carreira solo. Mas na pandemia a coisa foi se aumentando num tamanho de não só as pessoas procurarem minha mentoria, mas me escreverem assim, me ajuda, né? O que é que eu faço? Estou perdido. Olha uma mentorada aí, Jaqueline, maravilhosa, gente. Um resultado, ó, maravilhoso, né, Jaque? Começamos no final do ano a mentoria, ela tá estourando. Então, muita gente veio me procurar e pedir ajuda. Tipo, já estava perdido, já não sabia exatamente como organizar minha carreira ou o que pensar para o meu futuro e agora eu me perdi mais ainda. Porque justamente aqueles nos quais nós depositávamos aí a esperança de organizarem o mercado para nós e nos contratarem, nos valorizarem,
não estão podendo fazer isso por nós. Os caras dos eventos, os donos das escolas. Foi como eu comecei o meu post. A gente foi perdendo algumas garantias de renda, né? E aí o que acontece? Todo mundo fala assim, bom, ok, preciso pagar conta, o que eu faço? E aí você pensa assim, bom, o que eu sei fazer? Como é que eu vendo isso? E aí você começa então a ver um movimento de se vender dança na internet. No início a gente acompanhou que se deu dança de graça na internet, muita live de muita aula, muita dança. Então as pessoas pensaram, eu acredito, uma boa vitrine. O mundo inteiro só tá olhando pra cá, não tá olhando pra outra coisa, isso aqui virou um foco. Na verdade não um foco, porque quando tem foco ainda tem tudo em volta, né? O foco só deixa mais definido, mas a gente vê o que tá em volta. Mas vamos dizer um holofote, onde tá tudo preto e o holofote tá só aqui. Então, eu vou aproveitar esse holofote. Jorginho, beijo, meu amor. Saudade muita. Então a gente vai usar esse holofote aqui, vou usar esse holofote para me vender. Vender no sentido de me mostrar, porque não se gerava receita através dessas aulas gratuitas. E a partir daí a gente vê uma mudança, né, durante a pandemia, uma mudança um pouco na diminuição dessas aulas gratuitas. E essas mesmas pessoas entendendo que agora elas precisavam gerar receita a partir dessa aula, né, do que é o seu ofício, do que você sabe fazer. E você vê essas pessoas vendendo essas aulas por um valor muito baixo, então o nosso mercado que já era, né, depreciado, baixando mais ainda. O dinheiro que entra para essas aulas não é o suficiente para pagar a conta, para pagar o aluguel, galera acumulando dívida, todo mundo desesperado. E no meio desse monte de desespero, algumas pessoas começou a saltar, a verdade é que começou a saltar como uma loucura, porque esse pessoal do marketing digital não dá ponto sem nó e não fecha o holofote, fica olhando tudo que está acontecendo. E começou a chegar mensagem para todo mundo. Assim, você é professor de dança? Você precisa fazer esse curso. Você precisa aprender a vender seu conteúdo na internet. E aí todo mundo, bom, então é isso, eu preciso vender meu conteúdo na internet, vou fazer um curso de marketing digital. Então algumas pessoas saíram na frente no sentido de estudar, entender o que é esse marketing digital. Quando a gente fala marketing digital, a gente fala vender aqui onde a gente está agora, eu e vocês, né? Gerar esse tal desse infoproduto, vender algum curso, vender alguma aula, como é que eu pego meu Instagram, que eu usava, sei lá como eu usava, cada um usava de um jeito, e transforma numa ferramenta de ganhar dinheiro, ou pelo menos de vender os meus serviços. Não vou vender coisas aqui, mas eu vou falar quem eu sou e fazer alguém me contratar de alguma forma para alguma coisa. E a gente já via, né? Então quando eu digo que o marketing digital, que usar a mídia, as mídias sociais para vender o nosso trabalho, eu não digo só vender um produto digital. Eu já observava e eu já falava sobre isso com os meus mentorados muito. Antes da pandemia, eu já observava que o mercado da dança, que as pessoas da dança faziam pouquíssimo proveito das mídias sociais para vender seus serviços. E na verdade não só faziam pouco proveito, mas muita gente usava da forma errada, né? A gente ainda estava, o mercado da dança ainda estava longe, né? Eu digo a maioria, tá, gente? Claro que a gente tem as exceções. Mas fazendo uma observação geral, o mercado da dança estava longe de entender que a imagem, sua imagem profissional tá aqui e que isso aqui é um portfólio. Então, sempre nas palestras, sempre nas minhas mentorias, sempre nos meus cursos, seja no Class Masters lá para os professores, na parte que a gente fala de carreira, sempre falei isso e tem gente aqui que já ouviu. Quando alguém for te contratar, seja para dar aula presencial numa escola, você vai ser contratado para dar aula aqui, numa escola. Não tem nada a ver com digital, nada a ver, tá? Não tem pandemia. O cara vai te contratar para dar aula 2 vezes por semana aqui nessa escola. Você vai trazer um currículo num papel para ele vai olhar esse currículo, vai te entrevistar. Quando você fechar a porta, ele vai entrar no seu Instagram. Então, isso eu já falava, né? Como usar esse espaço para fazer um portfólio, para não fazer cagada, né? Para se valorizar. Isso junto com o tal do planejamento, o que eu quero daqui a 10 anos, aonde eu vou chegar, como eu posso construir uma carreira de longevidade com dança, né? Porque, de repente, eu passei a ser uma das pessoas mais velhas do nosso mercado.
principalmente no de danças urbanas, né? No balé tem pessoas muito mais velhas que eu, no jazz também. No jazz mais ou menos, um pouquinho só. Mas em danças urbanas eu sou assim, da turma dos mais velhos. Então hoje, quem olha pra mim, vê uma pessoa que conseguiu ter longevidade na carreira, né? Que consegue estar aqui falando e algumas pessoas aí do outro lado escutando. Que eu posso gerar uma confiabilidade sobre o que eu tô falando. Vocês estão me vendo aqui, amanhã eu faço 49 anos, meus amores! 49 não é pouco? Com 30 anos de carreira, sempre trabalhando, velha não, percussora, é isso mesmo, Jorginho. Eu sou mesmo, né, nas danças urbanas, uma das. E eu consegui, assim, graças a Deus, mas graças também a todo o meu esforço e graças ao tanto de conhecimento que existe aí fora, eu consegui me manter aqui, né? Enfim, então eu viro aqui uma referência, eu acabei virando aqui uma referência de longevidade na carreira, na dança, dentro do mercado da dança. Enfim, pessoas vieram me procurar muito desesperadas. Por quê? Primeiro, não sabiam como ganhar dinheiro neste período de pandemia, estavam acumulando dívidas e talvez eu poderia as direcionar para algum caminho, né? Outra coisa que aconteceu muito com essas pessoas foi que elas, além de perceber que elas não sabiam como fazer para gerar uma receita a partir das casas delas, elas estavam olhando outras pessoas fazerem e tendo a impressão de que todo mundo já tinha entendido. E daí vem o post da grama do vizinho, que não é mais verde que a sua. A gente entra numa velha análise de redes sociais, de mídias sociais, que tem gente que é contra as mídias sociais. Ai, tiraram lá o número de curtidas do Instagram para as pessoas verem. Por quê? Porque a gente sabe que aqui nesse local a gente só vê o palco das pessoas, né? E aí, nessa de só ver o palco das pessoas, que isso já acontecia na vida, né? Eu só via o cara na praia, eu não via quanto trânsito ele pegou para chegar na praia hoje, né? Eu só via o cara no hotel, mas eu não sei quanto tempo ele economizou pra ir naquele hotel. E aí eu penso, nossa, ele tá com grana pra ir no hotel e eu não tenho, mas talvez ele tenha juntado moeda num cofrinho durante 20 anos. Então eu não sei os bastidores do outro, então eu já não sabia antes. Agora, então, cada um na sua casa, ninguém se encontra, não se troca uma informação tete a tete. A única coisa que eu vejo das pessoas é o palco, não tem outra coisa pra eu ver e nem outro momento pra eu conversar, né? Então pensa, para quem está se sentindo incapaz, para quem está se sentindo perdido nesse sentido de gerar receita, de ganhar dinheiro para sobreviver, para comer, para pagar aluguel, essa pessoa roda o Instagram e vê pessoas vendendo coisas. Se eu estou vendendo alguma coisa, sinal que eu já provavelmente entendi o que eu tinha que vender, formatei isso, tô preparada, sei qual é o operacional que eu vou usar para vender, já sei que público eu quero falar, e eu já entendi, eu tô falando aqui seguramente sobre o que eu estou vendendo, seja minhas aulas virtuais no Zoom, ou seja uma aula gravada que eu vou te vender, você vai comprar, seja uma mentoria, seja um curso, sei lá o que, uma consultoria, tantas coisas que se pode vender por aqui, né, minhas aulas particulares. Ai, seja meu aluno, vou te ensinar isso, aquilo. Não importa, eu vejo o outro falando sobre o produto dele, eu acho que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E nesse momento, se eu estou fragilizada, sem saber o que fazer, ou achando que o que eu estou fazendo não está funcionando, o que eu faço? Eu desanimo. E eu acho que é isso que começou a acontecer. As pessoas começaram a ficar um pouco preocupadas, tipo assim, tá todo mundo resolvendo e eu não. Você viu pessoas, de repente, transformarem seu perfil do Instagram num perfil de conteúdo, né? Falando sobre o que a gente espera que seja, o que eles entendem, o que são experts, né? Então você vê uma pessoa falando de carreira, então provavelmente essa pessoa tem um belo estudo sobre carreira, experiência, e ela então vai agora transformar o seu espaço aqui num local de conteúdo para falar sobre carreira. Outro vai falar de gestão de escola, outro vai falar de sei lá o que, como dar aula de balé para crianças, outro vai falar como dar aula de jazz para adolescentes. Então provavelmente essa pessoa é especialista nesse assunto e ela está então falando. E aí você pensa assim, meu Deus, todo mundo é especialista em alguma coisa? Eu só sei dar aula dentro da sala. Do que eu sou especialista? E eu quero te falar, sua grama não é mais verde pelo seguinte.
Tem gente que tá falando e é especialista, meus amores, mas tem gente que tá falando e não é especialista. Tá? Então, se você pensar, no que eu sou especialista, cacete, eu não sei. Talvez você esteja, de fato, olhando de uma forma mais crítica o que você sabe e o que você não sabe, enquanto outras pessoas tocaram-se um foda-se e foram meio que na lei do marketing digital, que é a seguinte: o mínimo que você souber de alguma coisa já é mais do que alguém. Então faz. Né? Existem algumas linhas aí do marketing digital que falam isso. E aí cada pessoa vai olhar para isso de alguma forma. Vai olhar e comprar isso 100% de olhos fechados, ou vai olhar para isso e falar assim, não, isso é legal, isso é motivante, mas também eu não posso sair por aí falando do que eu não sei, né? Sempre tem alguém que sabe menos que a gente sobre alguma coisa. Mas em qual mercado eu estou inserida e com quem eu vou falar. E aí vem a minha próxima análise de por que as gramas não estão tão verdes assim. Eu acredito que o fato que eu já tinha percebido, né, da gente não entender as redes sociais, esse público que a gente tem aqui, esse que a gente nunca considerou, digo, na dança, a maioria nunca considerou os seguidores um público no sentido de clientes, né? Então eu tenho, não é meu caso, vamos inventar, eu tenho 200 mil seguidores, certo? Legal, então eu tenho 200 mil seguidores. Agora eu percebi que eu preciso fazer alguma coisa e vender para esses 200 mil seguidores. Mas quem são esses 200 mil seguidores? Porque até então eles vieram de uma forma que na verdade eu não analisei, porque eu não planejei ter os 200 mil. E muita gente tem muito seguidor porque postou muito vídeo dançando, então interessou a performance dessa pessoa dançando. E é isso. Então, de fato, se você tem 200 mil seguidores, porque seu vídeo viralizou, porque você dançou muito bem, a hora que você vai inventar que você quer vender alguma coisa, um produto, um infoproduto, uma aula, você vai precisar convencer essas pessoas que gostavam de ver a dança e por isso te seguiam, que tem alguma coisa dessa dança que você pode ensinar. E eu acho que, como não existe essa análise, quem é esse público? Quem me segue são meus amigos, meus admiradores ou potenciais clientes. Nunca se pensou em cliente. Então a gente tem muita gente gerando muito produto, seja infoproduto, ou seja, produto digital, ou seja, aulas, cursos, para um mesmo mercado. Será que faz sentido? Vamos pensar assim, o mercado das pessoas que vão nos festivais competir, os grupos. Então, meio que são os mesmos grupos, ainda que sejam 500 milhões de grupos, são meio que, existe esse mercado dos festivais de dança. As pessoas se encontram, elas trocam contato e umas seguem as outras. Dentro desse mercado, o que está acontecendo, por exemplo, nesse ou no mercado das danças urbanas, é que essas mesmas pessoas estão tentando mostrar autoridade. Quando falo autoridade, gente, na internet, pra quem não sabe, é eu mostrar o quanto eu tenho de conhecimento e experiência, não só conhecimento, e experiência na área sobre a qual eu me proponho falar, tá? Então tem muita gente tentando mostrar autoridade, mostrar que sabe sobre mesmos assuntos, para as mesmas pessoas, umas para as outras. Quase isso, vamos dizer assim. E por que isso é um problema? Primeiro, porque não vai funcionar. Você está tentando vender para o outro alguma coisa que ele também está tentando vender para você. Então, provavelmente não vai funcionar. Segundo, se gera uma concorrência tão forte que na verdade não é uma concorrência que eu concorro com o outro e que é necessária, que isso faz parte do mercado. Eu concorro com o outro no sentido de, não, estamos falando com o mesmo cliente, então eu vou demonstrar o meu potencial, o meu diferencial para o cliente, né?
para ele não comprar desse e sim comprar de mim. Eu tenho que entender quais são meus diferenciais e mostrar para o cliente que eu tenho mais diferenciais do que o outro, talvez. Não mais falando, olha, o outro não tem, mas, né, quando eu falo de carreira, quando eu falo de negócios, a gente não fala muito disso, sabe? Quais são meus diferenciais? Eu preciso exaltar meus diferenciais para dizer para o outro, para a pessoa, para o cliente, por que ele tem que pagar o que eu estou cobrando? Mas você cobra mais que o outro, mas é por isso. E quando eu descubro meus diferenciais, eu também não descubro, gente, já falamos muito sobre isso, eu sei que vocês já ouviram outras pessoas falarem, quando eu descubro os meus diferenciais, eu também estou praticamente por tabela descobrindo quem é o meu público, porque eu vou entender quem é que se interessa por determinados diferenciais. Então, eu, Tati Sanches, com a Casa da Dança, eu tenho certos diferenciais que me colocam muito bem no mercado da dança. Mas certos diferenciais da Casa da Dança me colocam nada bem num nicho desse mercado. Então, o nicho do mercado que quer fazer o show, que quer aquelas aulas com select, que eu não estou bem posicionada nesse mercado, porque na filosofia da Casa da Dança não se faz select. Então, por que eu vou tentar falar com esse público, né? Eu entendi que o meu público é um público que está interessado por algo que o outro não tá. Então eu vou falar com esse público. Bem, onde eu quero chegar? Se está todo mundo não falando com algum público, mas está falando entre si, tentando vender o mesmo produto um pro outro praticamente, não existe nem o público, só existe a concorrência. É muito louco. Ai, Jorginho, o que é select? Jorginho, bom, quando você fazia aula na Casa da Dança não acontecia isso aqui, mas você já viu e você vê nos vídeos. Quando você vê que os alunos, no fim da aula, toda a turma fica parada e o professor escolhe ali 2, 3 alunos que se destacaram para dançar sozinhos ou para dançar com ele, e normalmente, o vídeo feito desse momento é que vira o vídeo de divulgação desse professor, dessa aula, sabe? Yes, isso, tá? É uma prática muito usada que atende a um certo tipo de público, e que eu, com a Casa da Dança, escolhi falar com outro público, né? Bom, enfim, isso é um posicionamento de mercado, falando como empresa. Mas você pode ter um posicionamento de ver muito em vídeo gringo, exatamente. Você pode ter um posicionamento de mercado para tua carreira, né? De professor, de professora, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é que como não deu tempo antes da pandemia de se fazer planejamento, de se criar uma base de seguidores, que é de fato o cliente com o qual você quer falar, não deu tempo de você entender o que você quer falar e com quem você quer falar. Quando começou a pandemia, você tentou falar com quem você tinha aí. Só que essas pessoas também estão tentando falar com esse outro lado que é você, e vocês estão tentando provavelmente vender a mesma coisa um para o outro, sendo que o público para o qual vocês querem vender não é o outro, é alguém que não tá aqui ainda. Ai, Reinaldo, lindo. Obrigada, falou que eu sou uma das profissionais mais competentes que ele conhece. Você é lindo, você é um dos mais lindos que eu conheço. Então, o que acontece é que faltou conhecimento, é só isso. Por isso, quando eu falei lá no meu post, eu não tô falando isso pra te desanimar. Eu tô falando isso pra te falar que tá justificado não tá dando certo. Então, não é que não tá dando certo porque você não é bom profissional e o outro é. Porque o outro tá patinando também. Mas vocês estão numa mesma rede onde um tá tentando mostrar pro outro que ele tem a tal da autoridade. Ele tá tentando vender pra você. Então, quando o teu colega, que poderia estar dividindo com ele as dores dele, ufa, Tita, e tá tentando dividir, e que poderia estar, talvez em algum outro momento, dividindo com você as dores dele, tipo, pô, tá difícil, né? Meu, você também? O que você tá fazendo? Meu, eu não sei. Ai, me dá uma ideia. Pô, como você tá fazendo? Qual a sua experiência? O que deu certo? O cara que poderia ser seu par e dividir com ele as dores dele, nesse momento ele tá tentando te vender. Então ele tá falando pra você, sabe o quê? Pra mim funcionou, aprenda comigo. Última vaga do meu curso, se você não se inscrever você fica sem. Porque ele quer te vender nesse momento, que é como eu escrevi lá, é um desespero para todos nós, porque a nossa fonte de renda secou.
Saiu todo mundo tentando vender, galera. E aí que tá essa imagem que o nosso Instagram, da nossa comunidade da dança, virou uma passagem de pessoas bem-sucedidas. Isso já era uma prática das mídias sociais para falar de lifestyle, né? Se eu fui na praia, se eu fui no sítio, se eu bebo drink, se eu tô no Starbucks, Mas agora, mais do que um lugar de mostrar lifestyle e só o palco do lifestyle, virou um lugar de vender. E se eu quero que você me inscreva no meu curso, eu preciso dizer que aqui dá certo. Esperar que aí esteja dando errado para você querer vir para cá. E é entendível. Por isso que quando eu escrevi lá, eu falei assim, não é uma crítica, é só uma análise. Né? É só uma análise de como a coisa vai girando e quando você vê, você entrou nesse círculo que nem você mais sabe qual é o parâmetro de sucesso que você quer ter, né? Porque é uma outra questão do Instagram. Qual é o parâmetro de sucesso? Ver uma pessoa dando uma aula cheia de gente fazendo, para você pode soar já como um parâmetro de sucesso. Então, você precisa parar e estudar aí numa gestão da sua carreira o que é, de fato, né, estabelecer, após você fazer análises um pouco ou muito mais profundas de mercado, questionadoras, inclusive, não só profundas, estudar, contar com a ajuda de quem realmente sabe, você conseguir estabelecer, ter escrito para você o que de fato é sucesso nessa carreira. O que é sucesso momentâneo, o que é sucesso numa carreira. Às vezes você olha o sucesso momentâneo de alguém e parece que a grama dessa pessoa é mais verde, mas pode ser que esse sucesso momentâneo seja um tiro no pé para um planejamento de carreira. Esse tempo que essa pessoa está tomando na vida dela para ter um sucesso momentâneo poderia ser exatamente o tempo X para ela estar construindo uma base sólida para uma carreira. Mas ela não percebeu, então ela está aqui no momento. Então ali eu falo que a gente é muito do momento, a gente é muito da paixão na dança, né? E a gente vai entrando nesse círculo. Então você olha a pessoa dando uma aula cheia de gente e você fala, porra, tá conseguindo ou não? E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ter essa visão que eu pude ter, gente, e eu divido ela com vocês, porque eu fui estudar, não fui abençoada, o divino me mandou, nada disso, não sou especial. Eu fui estudar e eu decidi ser generosa, é só isso, nada diferente disso. E eu erro para a caceta. E eu errei e acertei. Tentei, deu errado, tentei, aí deu certo, aí tentei de novo a mesma fórmula, daí já deu errado, eu tive que analisar por que dessa vez não deu certo aquela fórmula. Eu tenho o tempo da experiência, né? E o tempo da experiência às vezes ajuda o mesmo ou mais do que fazer um curso e ter um diploma, né? Enfim, eu fiz o curso, eu tive o diploma, eu tenho experiência e eu consigo fazer uma análise e falar pra vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem. Estaria tudo ruim se todo mundo tivesse se preparado, todo mundo, além de ficar dentro da sala de aula, na performance, tivesse de fato despendido aí horas por dia num planejamento de carreira ou numa construção de uma base sólida de clientes para um dia vender um infoproduto, enfim. Se todo mundo tivesse feito isso, investido em cursos como eu investi para caramba, dinheiro para caramba em cursos de coisas de internet, se você tivesse feito tudo isso que eu fiz, tido toda a experiência, tempo de experiência e vida que eu tive, e tivesse dando super errado, aí eu poderia dizer, porra, deu azar, a sua grama não tá verde mesmo, tá uma coisa errada aí. Mas, análise de tombo foi no começo da pandemia, né? Né, tá?
que eu falei análise de tombo, que a gente falava análise de risco, o quanto é importante a gente fazer uma análise de risco, e aí veio a pandemia e a gente nunca tinha feito uma análise de risco e de repente tivemos um tombo e tivemos que fazer já direto a análise do tombo. Foi muito boa essa live, a gente ficou para sempre, análise de tombo. É isso, né? Então, nesse outro ponto de vista que eu também cito, né, nesse outro aspecto aí da carreira, eu também cito ali no meu post de reflexão de ontem, a gente não foi criado fazendo análise e gestão de risco na nossa carreira. E se isso der errado, para onde eu vou? E se aquilo não for do jeito que eu esperava, como eu reverto a situação? A gente não foi criado, a gente não aprendeu a fazer isso, porque a gente estava na prática. E de novo, então, não é um problema, é justificável, tá tudo bem. Mais o mercado, mais o tempo, mais a pandemia, mais os acontecimentos, mais as dificuldades estão mostrando pra gente que alguns tipos de conhecimento podem nos ajudar a criar, estabelecer e gerir uma carreira de uma forma mais satisfatória. E satisfatória quer dizer que dure, que não seja momentânea, que dê dinheiro pra gente viver e não sobreviver. Viver bem, ir pra essa tal dessa praia, fazer o post da praia, que os criadores de conteúdo falam que são os posts de lifestyle, mostrar que a gente tá na praia, que a gente é feliz, que a gente conquistou a viagem da praia. E essa conquista ter sido uma boa conquista porque a gente organizou a carreira, porque a gente tá ganhando dinheiro e a gente pôde fazer essa viagem sem precisar ficar 20 anos colocando a moeda no cofrinho. Que talvez o cara que fez o post fez isso. E você tá olhando e tá, porra, ele tá ganhando dinheiro, ele foi pra praia e eu não tô. Ele tinha um cofrinho, talvez. Você não sabe, tá? Então, a partir do momento que eu não conheço os bastidores do outro, eu não posso concluir absolutamente nada. E a gente, nesse período de palavra do pé na orelha, que sempre volta, e imediatismo, a nossa conclusão sobre a vida do outro também é imediata. Vi, concluí. Não questiono. Então a gente se percebe na necessidade de ser mais questionador. E foi por isso que eu fiz esse post, então, e eu quis falar um pouco mais sobre isso. A grama tá estranha, porque tá todo mundo regando ainda, tá? Tá todo mundo na fase tentativa e erro, que é uma fase da construção do empreendedorismo, é uma fase da construção de uma carreira e é uma fase muito falada nos negócios de inovação e é algo muito falado no marketing digital. Cada um fala de um jeito, mas a essência é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então tem gente que tá tentando e você tá concluindo que já deu certo. E eu não quero que você ache que o seu não deu certo. Porque a pessoa tá tentando só. Só que claro que ela tá tentando fazendo cara de que deu certo. Porque o único jeito dela ver se dá certo é ela tentar fazendo cara que deu certo. Porque poucas pessoas, nunca ninguém, ou já. Uma vez a Filsa fez um post assim pra divulgar o curso dela que foi muito divertido. Não sei se vocês viram. Ela fez, a Fernanda Filsa. Era um post assim. Era um story, acho. Gente, venham pro meu curso. Só tem 2 vagas. Aí passava pro próximo assim. Mentira, só tem 2 inscritos. É muito difícil a gente achar alguém que pra divulgar um negócio próprio mostre a dificuldade, né? Quando você vai estudar, quando você assiste um vídeo no YouTube, um vídeo aqui de GTV, da galera que fala de marketing na internet, ou marketing em geral, e se fala muito de marketing, né? Um amigo meu até falou, que é um grande cara aí da área de publicidade, falou assim, ninguém mais estuda marketing, faculdade, pra falar de marketing, porque agora isso virou uma coisa que é de todo mundo, né? Muito louco. E as pessoas falam, assim, uma das primeiras coisas faladas, assim, a lei da escassez. Se você quer vender, você tem que gerar
a sensação de escassez pro cara. Então você tem que falar que só tem uma vaga. Na verdade, tem 22. É difícil alguém falar assim, não, na verdade eu falo assim, galera, porra, abriu o curso, ninguém se inscreveu, se inscreve aí, vai ser tão legal. Porque realmente é difícil, né, fazer desse jeito. Então vai todo mundo pelo mesmo caminho. Vai todo mundo pelo mesmo caminho. E isso gera a sensação de que a grama do seu vizinho tá mais verde. Yes? Ah, foi um Rios, né? É isso aí, da Fiusa. Então, galera, é isso. Eu quis trazer pra vocês um pouquinho mais, porque, nossa senhora, ontem eu escrevi tanto, virou 2 posts, eu quis transformar em 2 posts, porque o texto não cabia, né? Existe um limite ali. E tem muita gente que quando não cabe, coloca nos comentários a continuação. Mas às vezes, se tem muito comentário dos visitantes, essa continuação se perde. E o cara não acha, e aí ele fica com preguiça de ler a continuação. E Deus me livre alguém ler meio texto meu. A pessoa pode me interpretar errado, né? Então eu fiz um outro post, coloquei a continuação lá. Estratégias de mídias sociais, ok? Estratégias ótimas de mídias sociais, inclusive, né, para manter aí vocês mais ligados no meu perfil por mais tempo. Avisando o Instagram que ele tem que me mostrar mais para vocês. Yes? Então tudo são estratégias, galera, tudo são estratégias. Porém, a gente precisa, primeira coisa que a gente precisa, entender que o outro também tá tentando. A nossa comunidade não tinha nenhum expert nisso. Muitas vezes nem em marketing, porque muitas vezes você é um puta professor, você é muito famoso, mas quem divulga o curso que você vai dar lá, que te contratou, é o evento, não é você. Você só vai e dá aula. Então você nunca precisou fazer marketing, não é? Faz um blog, Tati, depois transforma em livro. Nossa, eu tenho muita vontade disso. Vou pensar. Tenho muita vontade de fazer tanta coisa que não dá tempo. Socorro, meu Deus. E isso, sabe, gente, eu quero trazer esse tal do conteúdo da internet pra vocês, como muita gente tá tentando, mas eu quero sempre ter qualidade, meu Deus do céu, e eu quero poder estar falando a língua que vocês estão absorvendo e que faça sentido pra vocês. Senão eu tenho que procurar outro público, né? Construir um outro público com o qual eu possa falar. Yes? Ó, então o que eu quero dizer, estamos todos tentando. Pode parecer que a grama do outro é mais verde, mas ela também não é. Então, olha todo mundo que está fazendo coisas. Usa isso como uma boa fonte de pesquisa para ver coisas que podem ser feitas, tirar ideias. Você talvez veja coisas que te sirva como parâmetro para a sua lista. Puta, isso eu não quero fazer. Esse carão eu não vou passar. Arriscar minha carreira assim eu não quero. Então você vai ter sua lista, né? Você vai usar o seu Instagram como o quê? Uma pesquisa de mercado. Então você passa a usar suas mídias sociais, que você usava só para postar fotos suas, você nem sabia muito porquê, para ter seus amigos te seguindo. A gente não sabe muito, no começo a gente fazia isso para ter uma rede de amigos. Você vai usar isso tudo que você tá vendo e talvez te desanimando, dando a sensação da grama do outro, você vai usar isso como uma pesquisa de mercado. Então pegue seu caderno e comece a anotar. Olha, tal pessoa está fazendo isso. Tá falando sobre o que pra quem? Essa pessoa tá vendendo alguma coisa ou tá só gerando conteúdo? Gerando conteúdo. Se ela tá gerando conteúdo, provavelmente ela tá tentando fazer uma base de clientes para em algum momento ela vender alguma coisa. Essa pessoa está preparando o terreno. Preparando o terreno. Se as pessoas estão preparando o terreno, eu for preparar um terreno falando do mesmo assunto, então quantas pessoas estão preparando o terreno para falar deste assunto sobre o qual eu quero falar e me sinto especialista? 12. Mas quem são essas pessoas? Exatamente com qual nicho de dentro do mercado da dança as pessoas falam. Quem segue essas pessoas? Deixa eu olhar os seguidores dessas pessoas. Então, eu posso estar falando neste momento de carreira e eu sei que eu conheço o meu público, apesar de ter 15 mil seguidores, desses 15 mil é uma parcela pequena, aquela que te segue, que te vê, que te escuta, que te lê, né? Que é a tal da qualificada. Então, eu sei quem tá aqui.
Eu sei que quem me segue são pessoas que já têm mais experiência no mercado. Eu sei que quem me segue são pessoas que escutam o pé na orelha, são pessoas que já foram levadas a questionar ou trouxeram questionamentos para mim, para Henrique, no pé na orelha. Eu sei que são pessoas que já fizeram algum curso comigo e já estão numa posição mais empreendedora, pessoas que já fizeram algumas tentativas e erros. Normalmente quem me segue, não quer dizer que quem está começando agora não está aqui. Tem um monte de gente começando agora aqui, que para essas quais eu dou mentoria também. Mas o público que eu construí é um público mais questionador, eu sei. Então, então eu estou falando de carreira com pessoas que já têm uma carreira e conseguem falar assim, até falar, Tati, eu não acho legal o que você está falando. Né? São pessoas que vão me questionar provavelmente depois. Eu posso achar na internet hoje outras pessoas falando de carreira na dança. Mas elas estão provavelmente falando com um público que não é o meu. Então eu vou ver quem segue essa pessoa. Ah, são pessoas mais do balé. Ah, são pessoas começando carreira num nível assim, tipo, só é aluno mesmo, está vendo se é isso que é da vida. Ah, e aí você começa a entender que existem nichos dentro de um único mercado. E às vezes eu falo, eu queria falar de carreira, agora o cara já tá falando de carreira, então não posso mais falar de carreira, vou arrumar outra coisa pra eu falar, mas se é disso que eu entendo, é disso que eu vou falar, eu preciso entender que nicho esse cara tá falando. Os meus possíveis concorrentes dentro desse grande mercado. Então, o nosso grande mercado é como se ele fosse uma região, tá? O grande mercado da dança é como se fosse a cidade vamos escolher uma cidade, que tem bastante escolas de dança, Sorocaba. Então, o que para nós, pessoas da dança, eu falo o mercado, né? Um círculo que pode ser pequeno ou muito grande, mas de pessoas com os mesmos interesses, que falam sobre as mesmas coisas, ou pelo menos se cruzam alguns interesses profissionais. A gente tem um mercado, vamos pensar isso como uma grande cidade. Então, eu tenho uma cidade. Quando eu abro uma escola nessa cidade, escola de dança, tá escrito lá. Tem outras tantas escolas de dança nessa cidade. Uma coisa assim, essencial para quando eu vou abrir uma escola é entender quem é o que está nessa cidade, quem são as pessoas que já atuam na área de escolas de dança, o que produto essas pessoas oferecem e com quem essas pessoas estão falando, quem é o nicho dessas pessoas. Aí eu vou abrir a minha escola procurando um público que ainda não foi atingido, porque só assim eu vou ter aluno, ou eu vou ter que criar uma puta de uma concorrência, provavelmente de preço, para roubar aluno do outro, que é uma coisa que acontece muito e que é péssima. Yes? Então, quando você olhar seu Instagram e pensar assim, tem muita gente fazendo, eu nem comecei, pense assim, muitos estão só tentando, ainda nem deu certo, e muitos, ainda que tenha dado certo, podem estar falando com outras pessoas. Só tá todo mundo junto aqui porque todo mundo tem um interesse igual à dança. E as pessoas não construíram esta base de dados, de clientes, de seguidores, pensando nesse produto que iam vender, porque elas nem sequer sabiam que um dia iam gerar conteúdo, vender um produto ou vender cursos. Yes? Então eu posso vender curso de jazz. Tenho 15 mil seguidores, vai ser fácil. Eu colocar aqui que eu vou dar uma aula virtual de jazz, se vier 10%, vai ter 1.500 pessoas na minha aula de jazz. Não é assim. Né? Tem gente que me segue porque um dia eu fui dar aula no cruzeiro de fitness. E essa pessoa adorou minha aula e me seguiu no Instagram. Essa pessoa não vai fazer aula de jazz comigo. Mas ela me segue, porque ela me acha legal, simpática. Porque ela só me segue mesmo. Esqueceu de parar de seguir e tudo bem. Porque o Instagram nem mostra pra ela as minhas publicações, porque eu não tenho relevância. Yes? Então, coisas pra vocês pensarem. Eu acho que eu tô ajudando, será? Tomara, gente. Eu vou ver aqui minhas anotações pra gente finalizar e eu não deixar de falar nada depois me arrepender, tá bom? Se vocês quiserem escrever alguma coisinha aqui, fiquem à vontade. Bom, falamos, né? Aula cheia não quer dizer que o cara tá enchendo o bolso de dinheiro, né? Tá? Aula cheia não significa que a escola tá cheia de aluno, pode ser tudo bolsista, meu Deus do céu. A gente quer que todo mundo esteja cheio, mas pode ser que não. Tá valendo, né, gente? Então, assim, é um senso de urgência, por isso tá todo mundo correndo atrás. Tá errado? Tá certo? Tá certo?
Mas a gente só precisa ter a tal da lucidez que eu falei, sobre a qual eu falei na continuação do post, a palavra que eu usei para colocar o post de continuação lá. Então quem tá aqui e não leu, depois volta lá no meu perfil e lê o meu texto, que vocês vão entender bastante desse meu pensamento, tá? Então não importa se você quer usar se esse aqui, se não. Nesse momento, isso aqui é a única base de contato com pessoas, de marketing, de divulgar o que a gente quer. Então, ou a gente busca um novo público para trazer para cá, ou a gente acha para vender para quem tá aqui alguma coisa que essas pessoas queiram comprar. Senão eu vendo para você alguma coisa que você já tem, que você também vai querer vender. Só que se eu já tenho, eu não vou comprar de você. Se você já tem, você não vai querer comprar de mim. Aí a gente fica aqui, fingindo que tá com as vagas esgotadas, indo pra 10ª turma da mentoria, pra vender. Não vai vender. E vai olhar o outro e vai achar que o outro deu, e por que eu não dei, por que o outro deu, né? Quando eu poderia estar trocando figurinhas com essa pessoa e a gente poderia estar vendendo para outras tantas pessoas, não entre nós. Então, a nossa rede de apoio está um pouco fragilizada por isso tudo que eu falei pra vocês. Tá bom? Ela está um pouco fragilizada. Então a gente precisa entender como a gente ajusta o público, com quem a gente vai falar, para que a gente libere algum espaço para poder trazer as dificuldades. Um espaço para pôr, nesse espaço, algumas pessoas com as quais a gente quer trocar, não sucessos, não o palco, mas trocar bastidores. Tá? Então eu sugiro que, saindo daqui dessa live, que vocês procurem na rede de contato de vocês, quem são as pessoas com as quais você vai trocar bastidores. Entre em contato com essas pessoas. Manda no Instagram, manda um direct, fala, tô vendo o que você tá fazendo, muito legal. Qual o seu caminho? Você fez curso com alguém? Indica, você tá gostando? Tá dando certo? E se essa pessoa já tá lúcida, ela vai trocar com você. Ela vai falar assim, então, tá vendo? Não tá. Já aconteceu já comigo. De eu procurar uma colega nessa área que tem um tempo o sino da igreja, gente. Que tem um tempo de experiência na área muito parecido com o meu. E eu ir lá e escrever pra pessoa assim, oi pessoa, tudo bom? Puxa, eu tô vendo que você lançou um evento tal, digital, um evento virtual, porque foi na pandemia, tal. Que legal a grandiosidade do teu evento. Muito legal, porque tava legal mesmo. E essa pessoa escreveu pra mim, Tati, na verdade tá muito difícil. O que essa pessoa me disse? Na parceria, essa pessoa me disse, você está vendo a minha divulgação, minha amiga. Mas a verdade é que essa é só a divulgação, eu não tenho inscrição. E eu falei, caraca, pra você também? E ela, sim. E a gente pôde daí criar uma conversa, criar uma relação de troca de figurinhas. Olha que lindo, né? É lindo, é romântico, é poético, é belo, mas a verdade é que eu tô falando de network, a gente tem um network, a gente tem uma base de clientes, mas a gente tem um network de pares com os quais a gente possa trocar. Isso é essencial numa carreira e nos negócios, qualquer negócio, tá? Eu ter uma rede de network com a qual eu possa trocar. Porque senão a tal da solidão do empreendedor vai bater na tua porta e você vai se sentir extremamente sozinho. Então assim, você sai da dança na sala, você sai da dança nos grupos, você sai da dança dos eventos onde se estava presencialmente, sempre em grupos, em pessoas, e você se encontra sozinho tentando gerar uma carreira nova num ambiente novo e sem ter par para trocar. Yes? Então, lição de casa para todo mundo e para mim também. A gente vai achar a nossa rede de pares, de network para trocar figurinha, tá? Bom, tô lendo, ver se eu esqueci alguma coisa, deu 1 hora de live, o sino tocou. O sino sempre me avisa, por isso que eu marco assim pra live. Falei tudo. Nossa, incrível, valeu eu ter organizado, caiu tudo, gente. Peraí, vou sumir um pouquinho. Eu espero, então, que eu tenha ajudado vocês. Eu vou pegar essa live, vou salvar, vou deixar pra todo mundo aí no meu perfil.
Enfim, vou dividir depois nos postzinhos, pra gente depois de cada fala minha eu falo um pouquinho mais, gero um pouquinho mais do tal do conteúdo e a gente vai trocando. O Jorginho, gente, é um grande influenciador digital, é um cara que tem muitas conquistas, que antes da gente, assim, quando a gente nem sabia que isso existia, o cara já estava empreendendo nessa área, é um grande amigo e foi e vai ser, porque vira e mexe ele volta, né, Jorginho? O Gincuri, vocês estão vendo ele aqui, ele sempre será um aluno do coração, um aluno meu. E é um cara que, antes da gente nem saber que tinha direito a esse negócio, o cara já estava empreendendo nessa área, é disso que ele vive hoje, né? E tá aqui me dizendo que essa live é para todas as áreas, é para todas as carreiras, então eu fico feliz, viu, Jorginho? É o Gincuri, tá? Eu chamo de Jorginho porque é meu aluno, meu amor, tá? É muito legal, falou que é a live mais lúcida da pandemia. Então, se um cara que tá dentro desse ambiente há tanto tempo, que tem tanto conhecimento, que já passou por tentativas e erros tantas, e que é um cara que pra mim tem um grande destaque, não só porque é um amigo, mas porque ele divide as dores com o público também. Ele sabe muito bem se posicionar. Divide dor, divide posicionamento, quando tem que se posicionar, se posiciona, né? Cara de personalidade na internet, uma presença de muita personalidade na internet. É um influenciador digital mesmo, tá? E que tem outras coisas na internet, outros produtos, enfim. Puta que pariu. Sou sua fã, viu, meu amigo? Isso aí, gente. Sigam fazendo. Obrigada, Daniel Fogotogata. Obrigada, meu amor. A live mais sincera que eu assisti, Tita. Que bom. Toshiba tá aí, Toshiba foi um cara que fez minha mentoria e depois deslanchou aí ganhando dinheiro e trabalhando com o que gosta, né? Na pandemia não precisou ir fazer outra coisa da vida, pôde continuar trabalhando com dança e com wacking, que é a dança que ele gosta tanto. Vocês estão aqui, muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Contem comigo, gente, assim, às vezes eu consigo responder todo mundo, às vezes eu não consigo, porque às vezes vem muita coisa de uma vez só. E eu tento e não dá tempo, e são muitas tarefas, a casa da dança toma muito tempo. E às vezes as mensagens realmente se perdem. Aparece depois de 10 semanas uma mensagem pra mim, eu não sei o que é que eu ainda não consegui controlar nas minhas mensagens diretas, que às vezes eu perco algumas. Então não se incomodem, tá? Se eu não responder, escreve de novo. Insiste comigo. Eu sou disposta a falar. É que muitas vezes as perguntas são complexas. Olha aqui, eu fiquei 1 hora falando por cima, né, do meu olhar, só o meu olhar sobre essa área. Sobre o nosso momento, o momento do nosso mercado da dança, dentro do digital, dentro do tudo. Fiquei 1 hora falando. Então, escrever uma resposta nem sempre é o suficiente. E por isso que muitas vezes eu falo assim, faz minha mentoria, por favor, deixa eu te acompanhar. E eu preciso oferecer a mentoria porque de fato é o meu ganha-pão, né, gente? É o que eu sei fazer. E eu, numa mentoria, eu dedico horas no atendimento direto, tete a tete com a pessoa, aqui tete a tete na tela, mas enfim. Antes da pandemia já era virtual, minha mentoria sempre foi virtual, né? E eu preciso ganhar dinheiro com isso porque é o meu trabalho. Mas estar presente aqui, dividir o conteúdo com vocês, que já são um público, eu não preciso montar um público, vocês estão aqui, mas que também são parte da rede dentro da qual eu sobrevivo, que dentro dessa rede estão meus amigos, estão meus alunos, estão pessoas que eram meus alunos que viraram professores, está a minha grande paixão. Então, e aí é um outro pilar de se fazer, né, de se empreender, que é seja apaixonado pelo que você faz. Eu sou. Então, quando eu vejo que o mercado está sofrendo, de repente, da falta de eu vir falar alguma coisa, eu corro fazer isso. Eu não fiz um planejamento de postagem e tava lá que no dia, que dia que era ontem? 6, e tava lá que no dia 6 de janeiro, porque era uma quarta, né, ontem, eu tinha que falar sobre isso. Não era um planejamento de mídia, de conteúdo social solto. Eu observei o mercado e eu senti necessidade de falar. E aí aqui eu vim falar. Mas ainda assim, se vocês precisarem de ajuda e quiserem uma ajuda mais aprofundada de um acompanhamento meu, eu sugiro vocês fazerem a mentoria comigo, tá? Porque daí eu acompanho vocês, não precisa ser a vida inteira, por 1 mês, 4 encontros. Por 2 meses, por 6 meses.
A gente divide um por mês pro ano que vem e eu te acompanho. O ano que vem é esse ano, tá, gente? Eu tô com um probleminha aqui que eu não entendi, que eu não entendi 2021 ainda. Né? Eu posso te acompanhar? Enfim, fiz aqui um pouco de jabá de vender aqui o meu trabalho, mas vocês sabem que vocês sempre poderão contar comigo, que eu sempre serei muito verdadeira, lúcida, e vocês podem confiar em mim que eu nunca vou falar sobre o que eu não sei, tá bom? Muito obrigada. E eu vejo vocês no próximo assunto que eu trouxer, que já já a gente vai ter assunto, tá? Beijo pra todo mundo e até já. Amanhã é meu aniversário, hein? Me mandem parabéns. Não esqueçam, anote aí. 49 da Tia Tati. Beijo. Tchau. Adiós. Obrigada, amores. De nada, gente. Se alguém quiser pôr alguma duvidinha aqui mais um pouquinho, estarei mais um pouquinho aqui. Beijo, gente. Eu que agradeço a confiança, né? A atenção de vocês. Beijo, Dri. Tchau, tchau.